Bom dia. Saudações, bom dia a todos. Um final de semana em que a dupla Grenal mais uma vez perdeu jogando pelo Campeonato Brasileiro, o que não surpreende. Vem sendo uma rotina nas últimas semanas, nos últimos meses, a dupla Grenal perder no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ontem perdeu em um jogo que protagonizou, que nos mostrou alguns dos lances mais estúpidos que eu já vi na história do futebol, de todos os tempos. O segundo gol do Santos ontem é uma afronta a qualquer ser humano racional que assista um jogo de futebol e entenda que ali no campo estão jogadores que recebem 100, 200, 300, 500, 800 mil reais mensais. O sujeito que vai em direção ao Gandula pedir a reposição de bola, sendo que a bola não saiu, me faltam adjetivos para definir um ser humano, um jogador de futebol profissional que faça isso. E o Grêmio ontem fez isso ontem. Primeiro gol do Santos, centroavante do Grêmio tenta cavar uma falta inexistente, cai no chão de forma patética, o Soteldo atravessa o campo sem ser importunado pelos volantes gremistas e joga pro atacante fazer o gol. E sem ser importunado pelo zagueiro gremista. Sem ser importunado pelo zagueiro gremista também, tampouco. O segundo gol é esse lance patético, estúpido que eu mencionei há pouco, é um lance de uma estupidez assim inacreditável, certo? E esses lances assim de pouca inteligência coletiva, digamos, eles foram regra, não foram exceção, foram regra ao longo do jogo do Grêmio, que perdeu pro Santos e conseguiu nos últimos jogos uma marca, porque não pensem que é fácil perder para um time do Z4, tá? O Santos ganhou pouquíssimos jogos esse brasileiro, o Grêmio conseguiu uma proeza ontem ao perder pro Santos. Então o Grêmio nas últimas semanas ele já empatou com o Goiás, que vai brigar contra rebaixamento. Ele já Vasco. Perdeu pro Vasco, que é do rebaixamento, e perdeu pro Santos, que é do rebaixamento. Então o Grêmio tem conseguido isso. Aliás, os últimos 6 jogos do Grêmio, para quem não se deu conta, o Grêmio tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Mas há quem diga que tá bom, há quem diga que tá tudo lindo, maravilhoso, tá bem. Contentem-se com a mediocridade. E por falar em mediocridade, o Inter não foi diferente. O Inter perdeu sábado dentro de casa pro Fortaleza, com um pênalti infantil cometido pelo Depena, aliás, mais uma participação pífia do Depena em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, uma série de atuações ruins pelo lado do Inter que nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, que foi justamente contra o River Plate. O Inter tá fechando aí 2 meses. 10 jogos, apenas uma vitória. 10 jogos, apenas uma vitória, e o Inter tá fechando 2 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro. Sabe qual a consequência disso? O Inter está a 3 pontinhos do rebaixamento. 3 pontinhos do rebaixamento. Já caiu pro 14º lugar. E se o Goiás ganha hoje do Atlético Paranaense, o Inter cai para 15º. Então assim, tem uma Libertadores amanhã, jogo importante contra o Bolívar, o Inter se apresentando como um candidato, talvez não um favorito, mas um candidato ao título da Libertadores. Isso é bacana, isso é legal, isso tem que ser aplaudido. Agora, na proa, tem um campeonato brasileiro cujo Z4 se apresenta e se aproxima perigosamente. E o Inter vai precisar encontrar essa linha tênue de priorizar a Libertadores sem largar de mão o Campeonato Brasileiro. Sejamos sinceros. Pode ser um episódio assim marcante de ser campeão da Libertadores e rebaixado do Brasileiro. Da Libertadores não, mas o Palmeiras do Filipão em 2012, ele ganha a Copa do Brasil e cai no Brasileiro. Aquele ano, mas Libertadores de fato não tem. Sejamos sinceros, acho que o Internacional está, claro, vai ter que jogar, não vai se subestimar, né? Mas praticamente é semifinalista, porque o Bolívar é um time realmente bastante deficitário. Eu acho que o grande desafio que o Inter vai ter é a altitude de La Paz, né? Os 13.700 metros de La Paz, sim. O Bolívar em casa é 100% e fora de casa ele só tem, uma vitória só. Só ganhou do Cerro Porteño no Paraguai. Imagina. Perdeu todos os outros jogos. O desafio é colocar os jogadores competitivos e os departamentos médicos têm o estudo de quem a altitude atinge mais. O Inter optou por ir apenas no dia do jogo, tá? O Atlético Paranaense foi 2 dias antes, sofreu muito com altitude. O Inter entende que... Mas já tentaram isso outras vezes, não... Aquele jogo lá de 2015, daquela imagem marcante do Anderson quase morrendo ali com respiradores, enfim, para tentar suportar a altitude, saindo com 15 minutos de jogo, naquela noite o Inter foi também no dia do jogo. Enfim, não tem fórmula mágica, né? Se tivesse uma solução já, todo mundo tinha a mesma estratégia, mas não é o caso. Não tem. O que se imagina? Que o Bolívar ganha amanhã,
e que o Inter ganhe no Beira-Rio. A partir daí tem que ver a questão do saldo, né? O Atlético Paranaense tomou 3-1 na altitude, ganhou 2-0 em Curitiba, foi pros pênaltis. O Inter não pode vir com uma diferença de 2 gols desfavorável, né? Não, os 2 gols. Eu acho que 2 gols reverte. Tá tranquilo. Goleada dificulta. É perigoso. É perigoso. O Atlético Paranaense reverteu com 2 gols, mas o Bolívar foi prejudicado. Teve um pênalti que não foi dado. Anularam um gol legítimo. Isso, anularam um gol legítimo do Bolívar. Inventaram uma falta que não foi. Inventaram a falta que não foi. Vocês estão descrentes. Eu acho que o Internacional não perde lá. Volta no mínimo com empate. Acho que volta com empate. Pode acontecer. Seria maravilhoso. Pode acontecer. Pro Inter seria maravilhoso. Pro Inter seria, olha, eu diria, uma garantia de classificação. Agora o Cristiano tem razão. O grande desafio é o seguinte: é um olho no gato e outro no queijo, né? O problema é que esses times que têm grande porte, como tem o Internacional, quando começa a chegar perto dessa zona, começa a trancar a perna, as coisas começam a não dar. E os compromissos internacional são sérios no brasileiro, né? São. Embora o Flamengo, diferente do Grêmio, o Internacional faz bons enfrentamentos com o Flamengo. Faz. E outro, o Flamengo é um time que toma gol de todo mundo, né? Menos do Grêmio. O Grêmio não consegue fazer gol. Ontem o Coritiba, que também é o time do Z4, aliás, é o penúltimo colocado, fez 2 gols. Tá bem, tomou 3, mas fez 2, né? O Grêmio tomou os mesmos 3 do Coritiba e não fez nenhum. Mais às 11, é isso, Oliveira? Mais às 11 no Ganhando o Jogo pra gente debater a dupla Grenal. Com Libertadores, Estrela Bet, Jason Lisboa, já em Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade que o Inter vai ficar hospedado até amanhã, quando viaja para La Paz. Eu gosto quando erra o nome do Jason Lisboa. Ele diz Jason. Gelson. Os caras vão Gelson. É Jason. O Jason ficou ontem Ele é no ótimo. aeroporto de Guarulhos esperando a conexão para Ele trabalha muito bem, ele é muito bom. E aí ele foi no Starbucks e aí colocam no café ali à mão o nome dele, né? Sim. E aí escreveram Jason corretamente, com G-E, como é de fato, G-E-I-S-O-N, como de fato é o nome dele. Ele ficou tão surpreso que ele tirou uma foto e botou na rede social dele. Olha só, até eles sabem. Acertaram. Tive que vir a São Paulo para acertarem meu nome. Olha aqui, ó, 2 para fechar.